7h14 da manhã, essa lenda urbana de Minas Gerais que se esconde nas sombras, nos recantos esquecidos, sussurrando sobre um horror ancestral que não só existe, mas respira e espreita. Se você é fã de suspense, mistério e de sentir aquele arrepio gostoso na nuca, então já sabe. Acomode-se, apague as luzes e prepare-se, porque o que vou contar agora não é para os fracos de coração. O Corredor do Esquecimento, onde as sombras dançam. Nossa história começa em um lugar quase esquecido, encravado nas montanhas de Minas Gerais. Um antigo presídio, abandonado há décadas, consumido pela névoa do tempo e pelo mato rasteiro que teima em engolir suas paredes de pedra. Seu nome oficial, ninguém mais lembra, mas para os poucos que ainda ousam se aproximar, é conhecido apenas como Corredor do Esquecimento. Reza a lenda que suas celas não guardaram apenas criminosos, mas algo muito mais antigo, uma maldição, uma entidade que se alimentava do desespero e da loucura daqueles que ali definhavam. Era uma manhã de névoa densa, daquelas que abraçam a Serra Mineira, quando Lucas, um jovem historiador apaixonado por lendas locais, e Pedro, seu amigo e colega de aventuras paranormais, resolveram desafiar os sussurros do vento. Eles haviam passado meses coletando fragmentos de histórias, relatos de antigos moradores, recortes de jornais amarelados, todos apontando para o mesmo ponto: o presídio abandonado e os eventos inexplicáveis que, diziam, ainda ecoavam em seus corredores às 5 da manhã, e eu aqui nessa cama fazendo merda, Pedro resmungou, enquanto Lucas o arrastava para fora da cama, antes mesmo do sol pensar em nascer. O cheiro de terra molhada e mato úmido já impregnava o ar, e um frio cortante se agarrava à pele, mesmo sob as roupas grossas. A luz fraca da lanterna de Lucas cortava a escuridão, enquanto eles se embrenhavam pela trilha estreita e lamacenta que levava ao presídio. O silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas secas sob seus pés e o bater apressado dos seus próprios corações. O portão de ferro retorcido, coberto por uma pátina de ferrugem e Hira, gemeu em protesto, quando Lucas o empurrou. Um rangido agudo, quase um lamento, ecoou pelo ar, fazendo os dois se encolherem instintivamente. Era como se o próprio lugar estivesse avisando-os para não prosseguir. Mas a curiosidade era um fogo que queimava mais forte do que o medo. À medida que adentravam o pátio interno, a estrutura imponente do presídio se revelava em toda a sua decadência. Paredes de pedra escura, janelas quebradas como olhos vazios, e a torre de vigia, agora um esqueleto sem vida, que se erguia contra o céu cinzento. O cheiro, antes apenas de umidade e terra, transformou-se. Um odor metálico, quase ferroso, misturado com algo mofado e doce, como carne em decomposição sob flores velhas, começou a pairar no ar. Era um cheiro que parecia impregnar as próprias paredes, um hálito de morte e abandono que fazia a garganta coçar. O primeiro corredor era uma boca escancarada, sugando a pouca luz que ousava invadi-lo. A lanterna de Lucas dançava sobre as paredes úmidas, revelando rachaduras profundas, onde a vida e a luz pareciam ter sido sugadas para sempre. As celas se enfileiravam, portões de ferro retorcido, alguns abertos, outros enferrujados e presos, como prisões permanentes de fantasmas. Dentro delas, a escuridão parecia ainda mais densa, mais viva, espreitando Bora, meu parceiro. Joga a mão em cima. Joga a mão em cima. Joga a mão em cima. Pedro tentou quebrar o silêncio opressor com uma piada forçada, mas sua voz saiu, trêmula, e o riso que se seguiu foi um som oco e sem alegria. O ambiente engolia qualquer vestígio de humor, substituindo-o por uma sensação crescente de pavor. Cada passo ressoava no silêncio, amplificado pelas paredes de pedra, fazendo-os parecer ainda mais pequenos e vulneráveis. Eles sabiam da lenda mais antiga, aquela que falava de um preso, um homem chamado Inácio, que havia sido condenado injustamente à morte no presídio. A lenda dizia que, antes de ser executado, Inácio havia invocado algo antigo e malévolo, para se vingar daqueles que o haviam condenado e para garantir que o sofrimento dele jamais fosse esquecido naquele lugar. Ele teria se comunicado com um demônio de lendas africanas, uma entidade conhecida por se alimentar de almas atormentadas e por distorcer a realidade. Os sussurros mais obscuros falavam de rituais profanos realizados nas profundezas do presídio,
em celas esquecidas, muito antes de Inácio chegar. A entidade, disseram, já estava lá, adormecida, esperando o catalisador certo para despertar. Conforme avançavam, a temperatura caiu drasticamente. Gotas de água escorriam pelas paredes, formando poças no chão, e o ar ficou pesado, quase sufocante, como se a própria atmosfera estivesse carregada de angústia. Eu tô na cama, eu tô na cama, eu tô na cama, eu tô na cama. Isso cê sabe bem, cantarolou Pedro, tentando afastar o medo com a repetição de uma música que nem mesmo ele lembrava de onde vinha. Mas o eco da sua própria voz apenas reforçava a solidão do lugar. Foi então que eles viram uma sombra. Não uma sombra comum projetada pela luz. Era uma mancha escura, mais densa que a escuridão ao redor, que se movia lentamente no fundo do corredor, na altura dos ombros. Não tinha forma definida, apenas uma presença, um vulto distorcido que parecia se contorcer sobre si mesmo, como fumaça densa dançando em um vento inexistente. O cheiro de podridão se intensificou, agora com um toque sulfúrico, queimando as narinas. O ar ficou gelado, tão gelado que seus hálitos se condensaram em pequenas nuvens. Lucas congelou, a lanterna tremendo em suas mãos, o feixe de luz dançando sobre a parede. Pedro soltou um arquejo, o rosto pálido, os olhos arregalados. A sombra não fez barulho, mas sua presença era esmagadora, opressiva. Parecia sugar a luz e o som do ambiente, deixando apenas um vácuo aterrorizante. Não tem pressa. Por que não? Presta, Pedro sussurrou, mais para si mesmo do que para Lucas, a frase sem sentido vindo à tona, como um mantra desesperado. Era como se a loucura do lugar começasse a se infiltrar neles, distorcendo seus pensamentos e percepções. O tempo, naquele momento, deixou de existir. O diário do guarda, uma revelação sombria. Primeira visita terminou em uma retirada apressada. A sombra não os perseguiu, mas a sensação de que algo os observava, de que o presídio os havia marcado, os seguiu até suas casas. Lucas mal dormiu naquela noite, e Pedro teve pesadelos vívidos com corredores escuros e sussurros indecifráveis. Nos dias seguintes, a busca por mais informações se tornou uma obsessão. Lucas mergulhou em arquivos empoeirados, documentos antigos da cidade, buscando qualquer menção ao presídio. Foi em um pequeno museu municipal, quase esquecido em um canto empoeirado, que ele encontrou um diário. Uma caderneta de capa de couro desbotada, com as páginas amareladas pelo tempo, pertencente a um antigo guarda do presídio, chamado Sebastião. As primeiras páginas do diário eram comuns, relatos monótonos da rotina carcerária. Mas, à medida que Lucas avançava, o tom mudava. As letras, inicialmente firmes, tornavam-se trêmulas, quase ilegíveis. Sebastião começou a relatar eventos estranhos. Sussurros vindos de celas vazias, sombras que se moviam no canto da visão, e um frio inexplicável que assolava certas áreas do presídio, mesmo no auge do verão. 5 da manhã, e eu aqui nessa cama fazendo merda. Sebastião havia escrito em uma entrada datada de 1932. Os sons não param. Sinto que estou enlouquecendo. Aquela coisa. Ela está me chamando. Não tem pressa porque não presta. Ela sussurra. É uma voz que rasga a alma, um lamento, uma promessa de dor. O diário revelou que, muito antes de Inácio, o presídio já era palco de eventos sombrios. Havia um culto secreto, formado por alguns dos guardas e detentos mais influentes, que acreditavam poder invocar entidades antigas para obter poder e conhecimento. Eles realizavam rituais macabros em uma área isolada do subsolo, longe dos olhos dos outros, sacrificando animais e, em relatos mais velhos e sussurrados, até mesmo pessoas, para saciar a sede de uma dama das sombras. Uma figura que se manifestava como um vulto disforme e se alimentava do medo e do desespero. Inácio, segundo o diário de Sebastião, não invocou a entidade. Ele apenas a despertou com sua dor e seu desejo de vingança, tornando-se mais uma de suas vítimas. A entidade, a Dama das Sombras, era muito mais antiga, um horror primordial. O despertar da Dama das Sombras, a segunda visita armados com o conhecimento perturbador do diário, Lucas e Pedro decidiram retornar. Desta vez, eles levaram mais equipamentos, câmeras de visão noturna, gravadores de áudio e, por sugestão de Pedro, um crucifixo antigo que pertencia à sua avó, uma senhora de fé inabalável. Nunca se sabe,
Né, parceiro? Pedro havia dito, um sorriso forçado no rosto. A segunda visita ao corredor do esquecimento foi ainda mais intensa. O cheiro de putrefação e enxofre era mais forte, quase insuportável. Gotas de um líquido viscoso escorriam pelas paredes em certos pontos, deixando manchas esculturas e brilhantes. O frio era excruciante, penetrando os ossos. Ao entrarem no corredor principal, os gravadores captaram sussurros indistinguíveis, vozes que pareciam vir de todas as direções ao mesmo tempo, como um coro de lamentos distorcidos. A câmera de visão noturna revelou as sombras dançando nas celas, formas humanoides translúcidas que pareciam se contorcer de agonia. Eu tô na cama, eu tô na cama, eu tô na cama, isso cê sabe bem. A voz de Pedro, agora quase um sussurro, ecoou pelo corredor. De repente, um barulho alto, como um arranhão metálico em uma superfície de pedra, veio de uma das celas à direita. Eles apontaram as lanternas. Nada, mas o som se repetiu, vindo de outra cela, mais à frente. Era um jogo, uma provocação, a entidade brincando com eles. Eles chegaram à cela onde Inácio havia sido mantido. Segundo. As marcações do diário. O ar ali era denso, quase sólido. Um frio que parecia sugar a própria energia deles os envolveu. Na parede, rabiscos antigos, quase apagados pelo tempo, revelaram desenhos de um pentagrama invertido e figuras disformes, símbolos que Lucas reconheceu de seus estudos sobre ocultismo como invocações de entidades sombrias. De repente, a porta da cela se fechou com um estrondo assustador, ecoando pelo corredor como um trovão. Lucas e Pedro gritaram, aterrorizados. As luzes das lanternas piscaram, enfraquecendo. Na escuridão quase total, a sombra que haviam visto antes, a Dama das Sombras, se materializou no centro da cela. Desta vez, era mais definida, embora ainda disforme. Uma silhueta alta e esguia, com braços longos e finos que pareciam se estender até ao chão. Seus olhos, 2 pontos vermelhos brilhantes, fixaram-se neles, irradiando uma maldade ancestral. O cheiro de enxofre queimou as narinas. Você tá comendo assim, eu tô comendo assim. Uma voz gutural, distorcida e multifacetada, pareceu vibrar no ar ao redor deles, ecoando as palavras do diário de Sebastião. A entidade não falava, mas suas palavras se formavam em suas mentes, invadindo seus pensamentos com uma força esmagadora. Era a voz da Dama das Sombras, a entidade que se alimentava do medo. Lucas sentiu um pânico avassalador, um medo tão profundo que parecia paralisar cada músculo de seu corpo. Pedro, no entanto, cambaleou para trás, caindo de joelhos, o crucifixo da avó apertado contra o peito. As palavras do diário e a presença da entidade trouxeram à tona a verdade brutal. A Dama das Sombras não era apenas uma lenda, era uma realidade aterrorizante. A imersão no horror. Terceira visita e a conexão sombria experiência da segunda visita deixou marcas profundas em Lucas e Pedro. Lucas se tornou recluso, os olhos sempre distantes, como se ainda estivesse vendo a sombra da Dama das Sombras em cada canto escuro. Pedro, por sua vez, começou a ter sonhos vívidos, não pesadelos, mas visões da Dama das Sombras, que se comunicava com ele em uma linguagem distorcida, convidando-o a se juntar a ela, a abraçar a escuridão. Ele sentia uma estranha atração pelo presídio, uma curiosidade mórbida que o puxava de volta, como se uma parte dele já pertencesse àquele lugar. O impacto psicológico era evidente. Lucas desenvolveu uma insônia crônica, e Pedro, em alguns momentos, falava frases desconexas em voz alta, como se estivesse respondendo a algo que só ele podia ouvir. Apesar do terror, a sede de conhecimento de Lucas e a estranha conexão de Pedro os levaram a uma terceira e derradeira visita. Desta vez, a atmosfera no presídio era diferente. Não havia apenas o frio opressor, mas uma sensação de euforia macabra, como se o lugar estivesse vibrando com a presença da entidade, que agora parecia estar mais forte, mais consciente de sua presença. O cheiro de podridão misturava-se com um aroma adocicado, quase floral, mas enjoativo, como um cemitério em dia de festa macabra. A luz de suas lanternas parecia ser engolida pela escuridão. As sombras nas celas eram mais definidas,
E por vezes, era possível discernir rostos, expressões de agonia e desespero, como se as almas dos antigos prisioneiros estivessem presas ali, à mercê da Dama das Sombras. O som dos sussurros era mais claro, quase como se as vozes estivessem ao lado de seus ouvidos, uma cacofonia de lamentos e risos malignos. Enquanto Lucas filmava com sua câmera de visão noturna, ele notou que a sombra de Pedro estava diferente, parecia mais densa, e por vezes, um vulto esguio parecia se sobrepor à sua própria sombra, como se a Dama das Sombras estivesse se fundido com ele. O crucifixo que Pedro segurava começou a escurecer, as bordas metálicas enferrujando e corroendo. Em questão de segundos foi então que Pedro parou. Seus olhos estavam vazios, e um sorriso estranho se formou em seus lábios. Não tem pressa porque não presta, ele disse, mas não era sua voz. Era uma voz distorcida, a mesma que haviam ouvido na cela, a voz da Dama das Sombras. Eu tô comendo a vida, isso cê sabe bem. Lucas sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. A Dama das Sombras estava usando Pedro como um receptáculo. A criatura começou a se manifestar fisicamente, saindo do corpo de Pedro como uma névoa escura e densa, que se condensava em uma forma mais definida. Não era uma forma humana, mas algo entre o humano e o aracnídeo, com múltiplos apêndices finos e negros que se estendiam e se contorciam, terminando em garras afiadas. Seus olhos, agora multiplicados e vermelhos, brilhavam com uma intensidade aterrorizante. Da sua boca, um sorriso cheio de dentes afiados se abria em um esgar de pura maldade. Era a criatura em sua forma completa, horrível e majestosa em sua perversidade. O confronto final. Luz e escuridão. Lucas sabia que não havia para onde correr. Ele era o único que restava para enfrentar aquela coisa. Pedro estava caído no chão, inconsciente, o crucifixo em suas mãos, agora um pedaço de metal retorcido e inútil. A Dama das Sombras, em toda a sua glória horripilante, avançava em sua direção, os apêndices arrastando-se pelo chão, produzindo um som pegajoso e repugnante. 5 da manhã, e eu aqui nessa cama fazendo merda. A voz da Dama das Sombras ecoou em sua mente, não como um sussurro, mas como um grito ensurdecedor, as palavras dele distorcidas, transformadas em uma zombaria cruel. Era um ataque psicológico, tentando quebrar sua mente antes de atacar seu corpo. Lucas fechou os olhos, respirou fundo, tentando se agarrar a qualquer vestígio de sanidade. Ele lembrou-se das palavras de seu avô, um homem de fé inabalável, que sempre dizia que a luz mais forte nasce na escuridão mais profunda. Ele lembrou-se do crucifixo da avó de Pedro, da fé daquela mulher. Ele não era um homem de muita fé, mas naquele momento, ele precisava de algo para se agarrar. Ele precisava de Levi. Levi era um ermitão, um homem que vivia nas montanhas, conhecido por seu conhecimento de lendas antigas e por sua fé inabalável. Lucas havia encontrado Levi por acaso em uma de suas pesquisas, e o velho havia lhe falado sobre a Dama das Sombras e como ela poderia ser combatida. Levi havia lhe dado um crucifixo, não de ouro ou prata, mas de madeira rústica, esculpido à mão, e havia sussurrado palavras de uma oração antiga, uma oração de proteção e banimento. Lucas, então, sacou o crucifixo de madeira que Levi havia lhe dado. A madeira era áspera em sua mão, mas irradiava um calor sutil, quase imperceptível. A Dama das Sombras parou. Seus olhos vermelhos se arregalaram. Um chiado sibilante escapou de sua garganta, um som de puro ódio e repulsa. Lucas, tremendo, levantou o crucifixo. Em nome da luz que dissipa as trevas, eu te ordeno, retrocede. A voz dele, inicialmente fraca, ganhou força com cada palavra, ressoando pelo corredor. A Dama das Sombras guinchou, um som que fez os ouvidos de Lucas zumbirem. Ela recuou, um passo, depois outro, como se estivesse queimando. Não tem pressa porque não presta, a entidade sibilou, sua voz cheia de ódio, mas também com um toque de medo. Ela se contorcia, sua forma disforme parecendo tremer diante da luz do crucifixo. Lucas continuou a oração que Levi havia lhe ensinado, cada palavra uma flecha de luz contra a escuridão. Que o mal que você representa seja banido para as profundezas de onde veio. Que a paz e a luz prevaleçam neste lugar amaldiçoado. A Dama das Sombras soltou um grito agonizante, um som que parecia rasgar o próprio tecido da realidade.
Ela se contorceu violentamente, seus múltiplos olhos vermelhos fixos em Lucas com uma fúria indescritível. A criatura começou a se desfazer, como fumaça escura se dissipando ao vento, seus apêndices se encolhendo, sua forma perdendo a consistência. O cheiro de enxofre e podridão se intensificou por um breve momento. Depois diminuiu, substituído por um cheiro de terra molhada e ar fresco. Em questão de segundos, a Dama das Sombras desapareceu completamente, deixando apenas um vazio, um silêncio profundo. A temperatura começou a subir, e a sensação de opressão no ar se dissipou. A luz das lanternas, antes fraca, voltou a brilhar com intensidade. Lucas caiu de joelhos, exausto, mas sentindo um alívio imenso. Pedro, que estava inconsciente, começou a tossir e se mexer, lentamente voltando a si. O crucifixo de sua avó, que antes estava corroído, agora brilhava levemente, restaurado, como se a fé da avó de Pedro tivesse sido a centelha que permitiu a Lucas vencer consequências e o futuro. As marcas do horror, a vitória foi sentida, mas as marcas do horror permaneceram. Lucas e Pedro saíram do presídio sob o sol nascente, suas roupas sujas, seus rostos pálidos e exaustos, mas seus olhos, embora cansados, brilhavam com a luz de quem havia enfrentado a escuridão e prevalecido. O ar lá fora parecia mais puro, mais leve, como se o mundo tivesse recuperado o fôlego depois de prender a respiração. Eles nunca mais voltaram ao corredor do esquecimento. A lenda persiste, claro, mas agora é contada com um tom diferente, um tom de respeito e cautela, e não mais de medo paralisante. A Dama das Sombras foi banida, mas a memória de sua presença, a sensação do frio, o cheiro de enxofre e os sussurros ficaram gravados em suas almas. Pedro demorou meses para se recuperar totalmente dos efeitos da possessão, e os pesadelos com a entidade ainda o assombravam ocasionalmente. Mas ele encontrou refúgio na fé, fortalecendo sua conexão com sua espiritualidade. Lucas, por sua vez, continuou seus estudos sobre o ocultismo, mas com uma nova perspectiva, compreendendo que nem todo o conhecimento deve ser buscado, e que certas portas deveriam permanecer fechadas para sempre. A partir daquele dia, Lucas e Pedro se tornaram guardiões da lenda, compartilhando sua história não para assustar, mas para alertar, para mostrar que o mal existe, sim, mas que a fé, a coragem e a união podem ser as mais poderosas armas contra a escuridão. O presídio permanece lá, um lembrete silencioso de um confronto entre a luz e as trevas, um lugar onde o passado, o presente e o futuro se cruzam em uma dança eterna, entre o medo e a esperança, e eles sabem que nem todos os meios são completamente erradicados. Algumas cicatrizes permanecem, lembrete de batalhas vencidas. Mas eles também sabem que a luz da esperança, quando alimentada pela fé e pela coragem, pode banir as mais profundas sombras. E o corredor do esquecimento, outrora um antro de desespero, agora serve como um testemunho silencioso de que, mesmo nas ruínas mais sombrias, a possibilidade de um final feliz absoluto sempre existe, desde que haja quem lute por ele. E aí, terroreiros e terroreiras do Rastros do Medo? Sentiram a adrenalina? Aquele arrepio na espinha? Se essa história mexeu com vocês, se deixou um rastro de medo e fascínio, então não esqueçam de deixar o seu like. Isso nos ajuda demais a trazer mais conteúdo horripilante como este para vocês. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade de amantes do terror, o que está esperando? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas investigações paranormais. E para quem já está com saudade de mais suspense, não se preocupe. Tem um vídeo incrível aparecendo na tela agora mesmo, feito especialmente para você que adora uma boa dose de adrenalina. Clica lá e continue explorando os rastros do medo. A gente se vê no próximo vídeo.